O que acontece aqui no Brasil por causa dessa superdotação de 50 anos, né, desse conceito? O conceito fala assim: superdotado é aquele que fecha 3 anéis: criatividade, habilidade acima da média, que seria a inteligência, o que ele sabe fazer muito bem, e envolvimento com a tarefa. Se a criança fechar isso, se ela apresentar esses 3 componentes, dá o diagnóstico superdotado. Só que a superdotação genética, que é uma condição do neurodesenvolvimento, por que é do neurodesenvolvimento? Porque envolve uma questão de mutação cerebral. Então, o cérebro do superdotado já foi comprovado que a substância branca ela é maior, o cérebro é maior. Se ele é maior, aumenta a eficiência. Aumenta a eficiência, aumenta a conectividade. Uhum. Então, fica tudo muito acelerado. Então, são crianças, são pessoas que precisam em torno de 3 a 4 horas de sono. 3, 4 horas já deu. E acorda com energia vital. E essas crianças são as crianças que dão muito trabalho para dormir. Elas ficam conversando com os pais, tentando puxar, até porque elas. Geralmente é uma frase assim que a gente escuta de quase 350%. Dormir perde tempo. Eu não quero dormir. É como se o cérebro falasse assim: cara, não dorme não, a gente tem muita coisa para fazer. E tem crianças, por exemplo, que levantam no meio da noite. Isso deu os depoimentos dos casos que eu acompanho. Mamãe, Plutão deixou de ser planeta, e agora? O que a gente vai fazer? Ela, meu filho, pelo amor de Deus. Plutão não, eu quero dormir. Mas mamãe, Plutão, como que vai Tadinho dele. ficar? Deixou de ser planeta, o que aconteceu? Quer dizer, da onde esse menino puxou de noite que Plutão deixou? Ou seja, o cérebro processa informações 24 horas, em algum momento dá os insights. E aí, naquele momento, ele precisa externar de alguma forma. E aí, a mãe querendo dormir, ele não, agora eu quero saber de Plutão, a mãe teve que levantar e ir para o computador. Porque senão ela também não dormia. Então, tem essas coisas quando eles são pequenos. É muito comum ter distúrbio de sono, terror noturno. Como eles têm essa O que é mente. terror noturno? Terror noturno é, por exemplo, a criança acorda gritando, ela continua dormindo, mas os pais vão no quarto, ele está de olho aberto, olhando para você, gritando, como se estivesse vendo monstros na frente. Ou então o pesadelo também, é aquele bruxismo. Assim, coisa que o cérebro não para, porque o corpo exaure em algum momento, mas o cérebro continua. E daqui a cara, acorda aí, vamos, vamos, vamos. É tão rápida essa atividade metabólica que precisa de muita glicose. Então, são pessoas que adoram doces, às vezes desenvolvem uma diabetes tipo 2, que não tem os mesmos sintomas da diabetes clássica, porque foi desenvolvida porque existia na genética. Não é que a superdotação dê diabetes, Aham. mas é porque aquele superdotado já tem ali na genética como diz, o DNA da diabetes, né? Então, acaba puxando e estimulando. Mas são crianças que comem muito e às vezes não engordam, porque elas, às vezes a gente escuta dos pais, não tem saco, não tem fundo. Ele come, come, acabou de almoçar, já quer. É o cérebro puxando, querendo energia. Quando tem essa queda de energia por falta de glicose, e aí vai direto na glicose, que é o que dá energia, a criança não tem uma alimentação adequada, ou então não tem para dar ali naquele momento, ela toca o terror. Aí ela tem explosão emocional, irritabilidade, às vezes começa a bater na cabeça. Ou seja, são comportamentos que se parecem muito com transtornos. Transtorno de humor, porque ela está aqui morta de feliz, daqui a pouco vira para o outro lado, tem uma pessoa extremamente desesperada, gritando, batendo, mas é o processamento que acontece isso. Então, são alterações de humor que acaba se parecendo com um transtorno bipolar, e não é? Caramba. Esse excesso de movimentação do corpo, que é uma busca de movimento, porque não tem nada para fazer, então começa a correr, bate, e aí acha que é TDAH. Alguns são muito isolados, porque, por exemplo, a criança quer conversar sobre Plutão, buraco negro, e o coleguinha quer jogar biloca. Sabe o que é
isso? Que eu não sei o que é que você está falando. Aí ele começa a conversar e os coleguinhas vão saindo e ele vai ficando Putz. sozinho. E aí ele fala, pronto, ninguém gosta de mim. E aí começa a desenvolver um autoconceito negativo. Porque o que que forma na cabeça dessas crianças? Se tem essa população toda parecida e eu tô diferente, quem é que é errado? Ele. Ele. Aí ele começa a crescer um adulto todo desmantelado.